Bom, o texto que nós vamos ler esta noite se encontra em Lucas 24, a partir do versículo 13, onde está a narrativa da história tão conhecida dos dois discípulos no caminho de Emaús. Amém? Lucas 24, 13. Diz assim: Eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Até aqui por enquanto. Eu quero ressaltar, enfatizar o versículo 16, onde diz: mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. O tema da mensagem é exatamente esse hoje. O que nós devemos fazer para termos nossos olhos abertos para o mundo espiritual? E por que os olhos do homem muitas vezes se fecham para as coisas de Deus? Dentro dessa questão, por que os olhos de muitos cristãos se fecham? E o que nós devemos fazer para termos sempre nossos olhos espirituais abertos? O texto, na continuidade, ele mostra claramente os motivos pelos quais muitos do povo de Deus acabam não contemplando Deus no dia a dia, não conseguindo ter experiências com o Senhor. Eu quero continuar aqui no texto e eu peço que todos prestem atenção em cada versículo que vocês vão ler. Continuando aí, Lucas 24, versículo, eu vou ler novamente o 16 e nós continuaremos a partir daí. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, isso é, já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lo e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-se-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós
o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Glória a Deus até aqui. É um texto, como eu disse, muito conhecido dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que de repente foram surpreendidos por uma terceira pessoa, que parecia um peregrino, um viajante. Nós sabemos na história que aqui está relatando o dia da ressurreição. Jesus havia ressuscitado exatamente naquela madrugada. Esses discípulos que estavam indo para Emaús, eles estavam no caminho choramingando, reclamando e murmurando. O grande problema no meio do povo de Deus é não entender que muitas das circunstâncias difíceis e repetitivas do cotidiano que nos sobrevêm são meios que Satanás tem construído, armas que ele tem preparado para tentar o povo de Deus. As pessoas não conseguem entender que as dificuldades que sobrevêm sobre elas, muitas das vezes tendem a fazer com que elas talvez não cedam às tentações e aos problemas de forma muito profunda ou grave, mas que pelo menos superficialmente elas comecem a reclamar, a murmurar. Meus amados, o grande problema do povo de Deus, isso desde o tempo em que Israel foi tirado do Egito, é a murmuração. As pessoas às vezes se focam em tentações mais graves, em coisas que possam gerar algum tipo de afastamento, de reprovação grave. Mas a verdade é que o diabo sabe que nós não vamos cair em coisas muito graves e profundas na maioria das vezes. Então ele nos tenta superficialmente para que pelo menos nós comecemos a murmurar. A murmuração é o grande problema do povo de Deus. O povo de Israel, em sua maioria, morreram no deserto, mesmo depois de verem os sinais e os milagres, por falta de compreensão nessa questão. Eles murmuraram contra o Senhor todos os dias. Meus amados, a murmuração que sai do nosso coração é um sinal de incredulidade. Por quê? Porque só reclama nesta vida quem não tem esperança. Veja, o mundo todo sem Deus reclamam de tudo. Reclamam quando faz sol, reclamam quando faz frio, reclamam quando chove, reclamam se um dia acaba a força, reclamam a conta da força que vem muito alta. Eles reclamam de tudo. Mas os homens de Deus, as mulheres de Deus, os cristãos, eles têm de entender que independente daquilo que nos sobrevenha no dia a dia, nós precisamos estar focados naquilo que Cristo nos prometeu para a eternidade. Está chovendo? Glória a Deus! Em tudo dai graças ao Senhor. Está chovendo? Então glória a Deus. Está frio? Glórias a Deus. Está calor demais? Aleluias! Eu te louvo, Senhor. Isso não é hipocrisia. Isso é uma questão de prática, de exercício, até que isso se torne para nós algo espontâneo e natural. Nós vamos começar a observar as coisas de forma clara. Mas notem que, eu leio de novo o versículo 16, os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Estavam fechados porque eles vinham reclamando desde a sexta-feira. Ora, Jesus não era o grande profeta? Por que ele morreu? Por que ele permitiu que os homens o prendessem?
Por que ele não usou o seu poder e não resolveu este problema da perseguição? Por que ele não entregou Roma ou o mundo todo nas mãos de nós, judeus? As reclamações, as murmurações, os porquês e os porquês foram se multiplicando, até que o texto mostra claramente que eles estavam cabisbaixos, entristecidos no caminho de Emaús. Havia se passado sexta-feira, o silêncio da sexta-feira, depois das 3 horas em que Jesus deu o brado e entregou seu espírito, até as 18 horas da sexta-feira que começaria o sábado dos judeus, até as 18 horas do sábado que começaria o domingo dos judeus, e mais aquela noite que se passava e a madrugada. E então os dias parece que fizeram com que eles, em vez de alimentarem a esperança daquilo que Cristo havia transmitido a eles, os dias que se passaram no silêncio do Senhor fez com que eles se entristecessem e começassem, de certa forma, a questionar a Deus por causa desta morte inesperada a todos eles. As reclamações desses discípulos que conheceram a Jesus foi confrontada por esse terceiro homem que aparece no caminho de Emaús. Esse homem estava passando, era escuro ainda, pela madrugada. Então eles não conseguiram contemplar o rosto, a face deste terceiro homem. Esse terceiro homem aparece e pergunta para os discípulos: o que vocês estão discutindo no caminho? Porque eu estou notando que o rosto de vocês está um tanto que triste. E então eles disseram, colocaram para fora suas amarguras, suas reclamações, e eles disseram: ué, tu és o único aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus, o conhecido profeta? E ele disse: então conte para mim o que aconteceu. E eles disseram: olha, nós esperávamos, veja o verbo já no passado, nós esperávamos, nós achávamos que era ele quem viria salvar, remir o povo, seus pecados, ele que viria salvar o povo, mas já fazem 3 dias que ele morreu. Os discípulos estavam claramente expondo, exteriorizando suas revoltas, suas frustrações pessoais com Deus, com Jesus. Eu digo que quando nós começamos a reclamar das coisas desta vida, nós não estamos reclamando em si para aquela coisa, para aquele objeto, para aquela circunstância. Nós estamos reclamando a Deus. Por que, Senhor, meu carro furou o pneu? Por que, Senhor, esta doença parece que não se afasta do nosso meio? Por quê? Por quê e por quê? Muitas vezes, indiretamente, nós estamos levando a Deus, não uma oração de petição, mas reclamações e reclamações. Existe um texto, eu quero que aqueles que estão com a Bíblia, que podem acompanhar, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, vou esperar que todos encontrem para nós lermos. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre esta questão. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Veja que ele usou a expressão encoberto. Está oculto, está tampado, está vendado. Ele está falando aqui de uma situação no coração dos homens que fecha suas visões, que fazem com que eles não enxerguem algo. E ele continua no versículo 4. Mas nos quais o Deus, com D minúsculo, que é uma referência ao diabo, o Deus deste século, cegou os entendimentos de quem?
dos incrédulos. Incrédulos aqui não é só quem não crê em Jesus, é quem crê em Jesus e vive reclamando, porque só reclama quem não crê. Porque quem não crê não tem esperança. Obviamente, o contrário disso é uma verdade absoluta também. Quem crê tem esperança, por isso não reclama. Aguarda e espera de Deus toda a providência. Se nós estivermos chorando esta noite, nós temos que confiar que a alegria virá pela manhã. Não podemos nos desesperar. Nós temos um Deus no céu. Nós temos o Espírito Santo conosco aqui nesta terra. Nós temos um intercessor diante do Pai, Jesus Cristo justo, que transmite a Deus todas as nossas necessidades. Quando nós começamos a murmurar e a reclamar, é como se não existisse Deus, nem o Espírito Santo e nem Jesus. É como se nós estivéssemos perdidos nesse mundo. Atitudes incrédulas. Veja que os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam agindo de forma incrédula, já colocando no passado aquele que deveria estar sendo ali conjugado no presente. Eles disseram, já fazem 3 dias, e nós pensávamos que ele era o Messias. E muitas vezes nós estamos assim, já faz tanto tempo que parece que Deus não me ouve. Por que esta coisa continua a se repetir? É uma outra forma de dizer para Deus, ora Senhor, parece que o Senhor virou o rosto para nós, ou talvez o Senhor nem exista. Como se Deus fosse mordomo nosso. Nós somos mordomos de Deus. E nós devemos aguardar suas ordens, a sua voz, para falarmos, para agirmos. Somos escravos do Senhor, e não o contrário. O texto continua, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para o quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo lança situações, dificuldades, provações e tentações sobre nós. E em vez de nós subjugarmos, nos protegermos usando o escudo da fé, no qual está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, onde descreve nossa briga, nossa luta contra Satanás, e descreve a armadura de Deus que nós devemos usar. Lá diz que o escudo da fé, nós devemos estar empunhando ele em nossos braços, e com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados nada mais são do que tentações, provações, para que eu e você reclame. Reclamar é cair. Reclamar é ceder. Reclamar é permitir que o espírito da incredulidade segue os nossos entendimentos. Aí a glória do evangelho, que é aquela que traz fé, que é aquela que traz esperança, que é aquela que nos faz lutar em meio às dificuldades, que é aquela que faz nós termos convicção de que nós não estamos abandonados, porque a promessa dele nos disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquela promessa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essas promessas, elas acabam, parece que ficando nubladas, ocultando-se diante dos nossos olhos espirituais, e de repente nos tornamos incrédulos e o Senhor já não é mais nosso pastor, porque estamos reclamando das coisas da vida. Ele já não é mais aquele que não deixará faltar nada, porque nós estamos reclamando de coisas que parecem estar faltando. Aí nós perdemos aquela glória, aquela paz, aquela certeza de que Ele nos conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Então, a impressão que dá quando nós começamos a murmurar é que nós estamos como o povo de Israel no deserto, dando voltas. E os anos vão passar e nós vamos nos tornando hábeis na reclamação e no murmúrio. Muitas vezes crentes se tornam irascivos, pessoas cheias de ira, reclamam de tudo. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E abandonam Deus de tempos em tempos por causa disso. Foi o diabo que lançou sobre essas pessoas a tentação para que elas murmurassem, porque por meio do murmúrio seus olhos espirituais estariam tampados. Eles não veriam mais a glória de Deus. Voltando aqui para o texto,
Já para a conclusão também da mensagem, nós notamos que esses discípulos estavam lado a lado no caminho de Emaús com quem? Quem era esta terceira pessoa? Quem era este peregrino? Quem era este viajante? Era Jesus. Jesus estava com eles, mas eles não viram. E eles ainda estavam choramingando, lançando palavras de incredulidade para ele. Jesus, aqui no texto nós podemos ver, aí no capítulo 24, versículo 25, ele os repreende dizendo assim: e ele, Jesus, lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Eles estavam tendo dificuldade para crer. Eles estavam retardando o processo da fé por meio de palavras de incredulidade. Seus ouvidos estavam tapados porque eles não estavam conseguindo crer no que as Escrituras diziam. Exatamente o que Paulo disse, o diabo cegou o entendimento deles aqui. Eles se tornaram incrédulos e eles não estavam vendo a glória de Deus na Bíblia que eles possuíam na época, que era o Antigo Testamento. Jesus disse para eles, nécios, que é pessoas que demoram para raciocinar, pessoas que estão com a mente parece que tapada, e tardos de coração para crer. Veja que eles estavam tendo dificuldade para crer, porque alguma coisa estava bloqueando os seus sentidos espirituais, o entendimento do homem. Seus murmúrios e reclamações estavam trazendo a eles esse ofuscar da visão espiritual. Por isso o versículo 16 diz que eles estavam como que os olhos fechados, nos quais o Deus desse século tapou o entendimento dos incrédulos. Porque o diabo não tem poder para tapar o entendimento dos crentes, dos que permanecem na palavra, dos que têm esperança, porque se falta alguma coisa, logo eles pensam, ele é o meu pastor e nada me faltará, eu confio em ti, Senhor. Então eles caem de joelhos e em vez de reclamarem e de ficarem por aí falando e falando, eles chegam aos pés do seu Salvador, do seu sumo pastor e dizem, tu és meu pastor, nada me faltará, dá-nos o pão nosso de cada dia. Se vem enfermidade, eles não reclamam, eles não ficam choramingando como criancinhas. Eles chegam a Deus e dizem, tu és o meu Senhor, o meu médico. Cura-me, Senhor. Toca em mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu filho. E eles clamam em vez de reclamar. O diabo não consegue, isso é usar o escudo da fé. O escudo da fé pode bloquear todos os dardos inflamados, todos os dardos cheios de fogo, que aonde pegam no ser humano, queimam, ardem, inflamam e contaminam o homem. O escudo da fé, ele só pode ser derrubado, tirado de nossos braços, se nós começarmos a reclamar. Quem reclama não tem o escudo da fé. Aí não adianta ter capacete, não adianta ter espada, porque a primeira flecha que fere o soldado pode matá-lo. Jesus então, no versículo 26, aqui no capítulo 24 de Lucas, ele diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus disse, não estava escrito na Bíblia de vocês que o Messias viria e morreria? Como vocês estão reclamando pelo fato de ele ter morrido? Agora eu pergunto, não está escrito na sua Bíblia, meu amado, você que está assistindo na sua casa e nós que estamos aqui, não está escrito na nossa Bíblia, no mundo tereis várias aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo? Se nós reclamamos, estamos como os discípulos de Emaús, e talvez seja por isso que muitos de nós não vemos mais o Senhor. Já nem cremos mais que o Senhor olha para nós, e muitos já nem creem mais que o Senhor existe. Tamanho grau da venda que tampou os olhos destes irmãos. Chegando aqui
no versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus explicou e lançou a palavra sobre eles, e eles sentiram que aquela palavra, a palavra começou a novamente arder em seus corações, porque eles disseram de forma bem clara que entre um e outro não ardia em nosso coração, no versículo 32, porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Veja que a primeira coisa para voltarmos a ter os nossos olhos espirituais abertos é voltarmos a ler as Escrituras. Deixe esse celular de lado, meu amado. Essa é uma das formas que o diabo tem gerado muitos incrédulos. As pessoas só têm tempo para o celular, não tem tempo para mais nada. Vamos começar a nos programar, a buscar o Senhor pela manhã. Olha, bendito o homem que medita no Senhor, na lei do Senhor de dia e de noite, pois ele será como a árvore que está plantada junto aos ribeiros de águas. Em seu tempo dará os seus frutos. Note! A palavra de Deus, ela rasga todo o véu. A palavra de Deus é o próprio Cristo, que é transferido pelo olhar e pela fé aos nossos corações. E Jesus veio e ele rasgou o véu, e ele rasga todos os véus. Nosso Deus é expert em rasgar véus. Nós não precisamos andar murmurando, mas nós precisamos voltar à palavra, voltemos ao Evangelho, nos debrucemos, tiremos tempo para lermos as Escrituras, e a cada palavra, a cada texto, tudo aquilo que bloqueia nosso caminho será arrancado de nós, a pedra será removida, e então nós veremos que o Senhor realmente é real, Ele ressuscitou, e Ele está conosco todos os dias, porque Ele é fiel, e a virtude do Evangelho, como está em Romanos 10:17, voltará, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e então nós vamos estar empunhados novamente com o escudo da fé, e os dardos do diabo começarão a cair pelo chão, e nós vamos triunfar, e nós não vamos mais ficar dando voltas e reclamando, mas nós seremos luz, nós seremos pessoas que vão, de certa forma, direta ou indiretamente, influenciar aqueles que nos cercam, amados. Depois desta palavra, Jesus entrou na casa deles. Eu digo para vocês, você está se sentindo frio, meu amado, fraco? É porque o inimigo conseguiu fazer com que os teus olhos se tornassem olhos de incrédulos, cegos para as coisas espirituais. Mas o Senhor está falando com você por meio desta palavra hoje. Ele está contigo. Esta palavra está ardendo no seu coração. De alguma forma você está sentindo no seu coração agora um desejo de voltar-se para o Senhor, de cair de joelhos para o Senhor, de pedir perdão ao Senhor, de voltar para o caminho da fé, de voltar ao primeiro amor. Então é Ele quem está falando contigo, não sou eu. É a palavra de Deus ardendo no seu coração. Convide-o, diga: entra, Senhor, novamente na minha vida. Arranca a escama que está nos meus olhos. E o texto diz que eles conseguiram fazer com que esse terceiro homem entrasse em suas casas. E então eles serviram ali o pão, um café à mesa. E esse terceiro homem pegou aquele pão. Ah, este pão é o quê? É o símbolo do corpo de Cristo, que foi partido para que nós não fôssemos mais incrédulos, mas crentes. Ele partiu o pão, ele deu graças ao Pai e partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, as escamas dos olhos deles caíram. E eles viram que aquela terceira pessoa não era qualquer um. Era o próprio Filho de Deus, cumprindo a promessa que só os que creem confiam. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo 31 diz assim: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-se-lhes. Porque agora ele não precisava mais de aparecer, ele não precisava mais estar ali fisicamente transubstanciado, ele não precisava estar ali palpável, porque agora eles não eram mais discípulos incrédulos, agora eles não eram mais discípulos murmurantes,
Eles eram discípulos crentes. Tanto é que eles se levantaram suas cabeças e voltaram para a comunhão. Correram em direção aos apóstolos para dizer para eles: Jesus estava lá em casa. Jesus comeu conosco novamente e ele ressuscitou. Quando o homem se voltar para a palavra e se voltar para a comunhão, ele vai poder comer do próprio corpo e beber do próprio sangue de Jesus por meio da fé. E então, suas virtudes, sua fé, seu ânimo será restaurado, sua vida será renovada, e ele vai correr com alegria como esses discípulos. Eles foram pelo caminho de Emaús reclamando e tristes, mas eles voltaram correndo, felizes por terem novamente crido e se encontrado com o Senhor. Quando eles estavam conversando com todos os apóstolos, então veio aquela voz maravilhosa para dizer para todos nós, e eu encerro aqui para vocês que estão ouvindo aí, para a minha família que está aqui em casa. Jesus então aparece para todos eles, para os 2 discípulos do caminho de Emaús, para os 11 apóstolos que ali estavam, porque Judas já havia cometido suicídio, infelizmente. Ele aparece para todos e diz: paz seja convosco. Se você e eu, meus amados, queremos ter olhos espirituais abertos, precisamos começar a louvar ao Senhor. Voltarmos à palavra de Deus. Deixarmos de lado essa boca que reclama, que murmura, e usarmos ela como instrumento de louvor e adoração. Tiago disse no capítulo 1, meus amados, que o homem tem que ouvir e tem que praticar. Que nós possamos ouvir esta palavra e praticá-la. E eu tenho certeza que não terá mais você, nem eu, nem nenhum de nós aqui. Não teremos mais dificuldade em ver o Senhor todos os dias, seja na chuva ou no frio, seja no vento forte, nos momentos de dificuldade, seja em pastos verdejantes, nas águas tranquilas ou no vale da sombra da morte. Não importa onde nós vamos estar, porque Ele estará conosco. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês que participaram deste culto e com todos nós que aqui estamos. Este cultinho lar hoje. Amém?